Agora, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a nossa preletora, doutora Suzana Maria de Souza Santos Seivers. Suzana Maria Seivers é mestre no Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo e doutora em História Social na mesma instituição, sob orientação da professora doutora Anita Novinsky. Desde 2005 é professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, onde coordenou o campus no campus 14º Núcleo de Pesquisa e Extensão e no campus 5, o Programa de Pós-Graduação em História Regional Local. É líder do Grupo de Pesquisa História da América Portuguesa e vice-líder do Grupo de Pesquisa da Diáspora Atlântica do Sefardita, sob a coordenação do professor Dr. Marcos Silva, da Universidade Federal de Sergipe, ambos inscritos no CNPq, reunindo profissionais e estudantes de História de várias universidades. Leciona e orienta pesquisas tanto no curso de licenciatura em História como no mestrado acadêmico em História Regional Local, ambos no campus 5 da UNEB. Sua produção acadêmico-científica é voltada para a história da América Portuguesa, em especial sobre a Inquisição e os cristãos novos. Possui artigos sobre o tema em revistas acadêmicas e sua tese, além da exclusão, a convivência entre cristãos novos e cristãos velhos na Bahia, setecentista, foi publicada em 2016 pela UNEB, pela EduNeb, alguns de seus trabalhos disponíveis no site da Edu. Com vocês, então, doutora Suzana Seivers. Boa noite, senhoras e senhores. Confesso que estou um pouco nervosa, né? Estar aqui nesse púlpito falando para pessoas tão importantes interessadas no tema da Inquisição. Não é habitual. Eu sou professora, vivo em uma sala de aula com adolescentes, com pessoas que aprendem um pouco, né? E eu também aprendo um pouco com elas. Mas eu quero muito agradecer, né? É um privilégio eu estar aqui essa noite para falar-lhes de um tema que me é muito caro. Não por ter essa história atrelada à minha identidade, mas por estudar há anos um povo ou um grupo social, como prefiro chamar, no contexto de sua existência, que resistiu e sobreviveu a um sistema de terror que lhe foi imposto por instituições de poder durante 285 anos. Privilégio esse que me foi proporcionado pelo Dr. Marcelo Guimarães, a quem agradeço imensamente ao convite e à viabilização da minha estadia para estar junto a vocês em celebração dos 10 anos da fundação do Museu Histórico da Inquisição. Estendo também os meus agradecimentos à senhora Rosângela Guimarães, pessoa adorável, a Marília, né, e seu esposo Cássio, que estiveram comigo, me ciceroneando pela cidade. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu preparei aqui uma fala, mas eu acho... O doutor Marcelo me deu 1 hora para falar, mas eu acho por demais enfadonho, né? Então, eu fiz aqui uma fala escrita, mas eu acho que eu não vou seguir ao pé da letra a leitura, tá? Eu vou começar a falar e deixar soltar um pouco as ideias que vierem à mente. E aí, diante dessa celebração, desses 10 anos do Museu da História da Inquisição, eu pergunto a vocês, o que foi a Inquisição? Não é? E qual é o papel que o museu tem na preservação da memória de uma instituição tão cruel? Né? Primeiro, vamos falar da Inquisição. E de que Inquisição e de qual Inquisição estamos a falar? Em geral, nós confundimos, ou melhor, nós pensamos em Inquisição nos referindo à Inquisição da Idade Média, da caça às bruxas, né? Mas essa Inquisição foi uma Inquisição dirigida pelo Papa e tinha uma função muito mais de consolidação da fé cristã, que estava em expansão naquele momento, do que
uma inquisição como foi a espanhola e a portuguesa, que não estava sob a direção papal, mas estava sob a direção dos reis. Em Espanha, dos reis católicos. E em Portugal, e depois dos seus sucessores, obviamente. E em Portugal começa com Dom João III. E aí sucede, é uma Inquisição que é instituída por uma bula papal, mas é administrada pelo Estado, é administrada pelos reis. Né? Falamos da Inquisição Portuguesa, a qual foi criada nos moldes e com os objetivos da espanhola, foi fortemente antijudaica. O seu objetivo não era outro, a não ser inibir e proibir, né, as manifestações, como eles falavam lá na bula de criação, hebreia. Só a título de nos situarmos cronologicamente, a Inquisição na Espanha unificada pelos reis católicos teve seu primeiro tribunal inaugurado em 1478 em Sevilha, estendendo toda a sua ação na região de Castela, na Andalucia. Em Portugal, 1536 é o ano de criação dos tribunais lusitanos e o primeiro auto de fé, cerimônia de sentenciamento, em geral pública, com a presença da nobreza, do rei e das autoridades eclesiásticas e do povo, né, se deu em Lisboa no ano de 1540. O Santo Ofício português, né, o Tribunal do Santo Ofício, como era chamado, foi abolido pelas Cortes de Lisboa, como muito bem falou Tiago, em 1821, e o espanhol, muito mais tarde, em 1834. E o que foi a Inquisição Portuguesa? Foi uma instituição da Igreja Católica, como eu já falei para vocês, controlada pelo Estado, pelos reis, criadas para corroer mentes e corpos que não se enquadravam na ordem católica estabelecida. Seu objetivo primeiro era atingir a população de origem judaica, que, por motivos políticos, foi convertida ao catolicismo mediante um decreto real em 1497. Sucessivamente, e em curto período, outras dissensões foram classificadas e incorporadas como crime contra a fé ou contra a moral e o comportamento católicos. Eram a blasfêmia, proposições heréticas, bigamia, sodomia, feitiçaria, solicitação, que hoje a gente pode chamar de assédio sexual por parte de padres durante a confissão, dentre outros crimes considerados menores, sendo o criptojudaísmo o mais comum, e o que recebia uma sentença muito mais grave. No Brasil, ou melhor, na América Portuguesa, e falamos de América Portuguesa porque não havia ainda aqui um Estado nacional. Aqui era um território indígena controlado pelo poder, pelo governo português e pelos seus colonizadores. Então, aqui no Brasil, ou na América Portuguesa, nunca houve um tribunal da Inquisição, como houve em outros lugares da América Espanhola. Essa conquista lusa estava sob a jurisdição do Tribunal de Lisboa, o qual atuava em todo o domínio ultramarino. E olha que o Império Ultramarino Português foi muito extenso. À exceção de Goa, na Índia, que, com seu próprio tribunal, jurisdicionava também o Oriente Português e Moçambique. Cumprindo as diligências do Conselho Geral do Santo Ofício, atuaram na colônia os bispos, sendo que, em finais do século XVII, começaram as gestões vitalícias dos comissários. A capitania da Bahia, a qual eu devoto meu estudo, capital da América Portuguesa nesse período, teve dezenas de comissários e notários, seus oficiais, e uma gama crescente de chamados familiares do Santo Ofício. Familiares do Santo Ofício é uma titulação concedida a homens que não tivessem quaisquer resquícios de ancestralidade judia, moura, cigana. E, ao chegar ao Brasil, foi incorporado qualquer ancestralidade africana e indígena. Eram chamados os cristãos velhos. Falo disso, acho que um pouco adiante. A Inquisição Portuguesa
o primeiro processado e condenado pela Inquisição, aqui na América Portuguesa, foi ainda antes da primeira visitação, que se deu em 1581. E foi um francês, chamado Jean de Boulet, acusado de práticas luteranas. Ele foi preso na Bahia, foi levado a Lisboa, julgado e processado e julgado. A segunda pessoa a ser presa pela Inquisição foi para os cárceres Lisboeta, foi Pero de Campo Tourinho, capitão-mor da capitania de Porto Seguro, acusado de blasfêmias. Falava mal do Santo Ofício, falava mal do Estado e foi detido. Estes dois casos ilustrativos não refletem o sentido primordial da Inquisição, os cristãos novos. Diferentes interpretações historiográficas podem expandir seus estudos para os demais segmentos da população luso-brasílica envolvidos na Inquisição, mas nenhum pode negar que a razão de ser para a fundação desta instituição persecutória totalitarista foram os descendentes dos judeus convertidos ao cristianismo por decreto real. A ausência de um tribunal inquisitorial na América Portuguesa é dada por diversas razões, né? Mas o que importa é que os braços, não é, ou os tentáculos, né, dessa Inquisição, desse tribunal, alcançou a América. Né? Tivemos o que nós chamamos de visitações. Foram 4 no total. O que eram as visitações? O inquisidor, o visitador, saía de Lisboa, chegava aqui na América e era recebido com muita pompa, com muita honra pela população, pelas autoridades locais. Instituía 30 dias de graça, quando as pessoas voluntariamente, entre aspas, né, porque havia uma pressão social para isso, eram convidadas a irem confessar os seus crimes e, assim, receber penas menores. Né? E, depois desse tempo, as denúncias que eram feitas, se a pessoa não foi confessar voluntariamente, resultavam em maiores processos. Houve 3 visitações, uma em 1581, a 1585 na Bahia, depois, em 1618 a 1621, uma outra que ficou sem fontes históricas, porque o navio que levava a documentação naufragou, e essa foi no Rio de Janeiro, por volta de 1627, e, posteriormente, já no final do século XVIII, uma no Maranhão e Grão-Pará, entre 1663 e 1669. Como essa Inquisição atuou? Né? Fora esses curtos períodos, a atuação inquisitorial se deu pela ação dos bispos e, sobretudo, nos finais do século XVII, pelos comissários do Santo Ofício. Inúmeros cristãos novos foram detidos, a maior parte no século XVIII, oriundo das Minas Gerais, do Rio de Janeiro e da Bahia. Em meu estudo sobre os cristãos novos da Bahia, todo fundado em processos da Inquisição, eu vou falar desses processos daqui a pouco, mostro que este segmento populacional viveu a dupla condição, a do colonizador branco dominante e, ao mesmo tempo, perseguido. Ocuparam cargos e funções na governança, principalmente no século XVII, e atuaram no agronegócio do açúcar e do tabaco, no comércio importador e varejista. Gente, o tabaco era de suma importância, talvez até mais importante do que o açúcar, porque ele também servia de moeda de troca para a captura de escravos na costa africana. Ainda que negociassem com os chamados cristãos velhos, esses de ascendência de uma linhagem pura cristã, ainda que negociassem com cristãos velhos, frequentassem mutuamente as suas casas, eram discriminados por essa ancestralidade sefardí. Um desembargador do Tribunal da Relação, o Tribunal da Relação é uma instituição de origem medieval portuguesa e que vem evoluindo, né, ininterruptamente ao longo dos séculos, e hoje é o STF. Né?
vem mudando, é uma história interessante, a história do Tribunal da Relação, e hoje é o STF. Então, o desembargador do Tribunal da Relação afirmou que conhecia muito bem um cristão novo chamado Diogo de Ávila Henriques, mas só soube que ele era cristão novo quando ele foi preso. Então, a gente percebe que havia uma convivência e ele, na sua condição de autoridade, escamoteava ter conhecimento, né, ter amizade com o indivíduo, né, perseguido. Mas qual era esse crime, né, pelo qual eles eram perseguidos, processados, julgados e mais de 1000 deles queimados em fogueira? Né? Bem simples e acentuadamente e resumido. No contexto da unificação espanhola pela fé, ou seja, tendo o catolicismo como doutrina ideológica nos finais do século XV, os reis católicos expulsam muçulmanos e judeus de seus territórios. A maioria da população judia entra em Portugal, como bem cantou, né, a Shira, mostrando essa dispersão, e lá junta-se aos seus congêneres lusitanos. Nas negociações diplomáticas para o casamento entre o rei de Portugal e a filha dos reis católicos, foi exigida a expulsão dos judeus do território português. Dom Manuel, sabiamente, não os expulsa, mas o converte, sabiamente, né, entre aspas, mas os converte ao catolicismo, criando assim o fenômeno social, ou a categoria social cristão novo. Ainda assim, né, então ele converte, é bem interessante porque ele faz um édito de expulsão, né, em dezembro de 1496, dá 3 meses para esses judeus se reunirem em determinado local, onde os navios iriam buscá-los para levá-los para fora do reino. Então, nessa data marcada, as pessoas se dirigem para lá, aquela multidão, né, e ficam, aí vem a expressão, a ver navios. Os navios não aparecem. Chegam os padres com os seus sicários, com os seus capangas, e batiza-os todos em pé. Daí é que surge, então, os chamados batizados em pé. Então, a gente pensa como é que pode haver uma conversão a partir de um decreto. Não é? O maior sentimento que nós temos da nossa identidade, da nossa fé, que é intrínseca à nossa alma, não se modifica com um decreto. Não se modifica com uma perseguição. Então, obviamente, que essas pessoas não se distanciaram da sua religiosidade. Ainda que tivessem esses 20 anos garantidos que poderiam preservar o seu judaísmo nas suas casas, escondido, eles eram obrigados a frequentar a vida católica, ir à igreja, fazerem os sacramentos, cumprirem com todas as obrigações católicas, e eles faziam. Né? Mas essa proposta, talvez, de assimilação não foi muito bem vista, porque eles se tornaram, né, uma população que era encarada como uma população que era falsamente cristã. Né? Então, essa falsidade que a população, em geral, via nos cristãos novos, trouxe muitas perturbações. Né? E, dentre elas, né, o lobby todo formado em cima de Dom João III, pelo interesse dele próprio, de instituir uma Inquisição. Há interpretações diversas, e a que eu mais me apoio é a interpretação de que o grupo de cristãos novos, como de origem, né, ganha essa ascendência judaica, já tinha um desenvolvimento comercial e intelectual muito maior do que os cristãos. Porque aos árabes e aos cristãos era dado, aos homens e às mulheres, o direito de ler, de comerciar. Né? Lembram que, durante a Idade Média, a terra era de pertencimento dos católicos, dos cristãos. Né? Os judeus, os árabes não podiam ter terra, e a terra era a economia da época. Então, como é que eles viveriam? A partir do comércio, né? A partir dos empréstimos, da moeda, do surgimento da moeda. Então, obviamente, que já havia uma cultura muito grande na comercialização e na base financeira do Estado.
E, obviamente, que quando o capitalismo começa a se desenvolver, em finais do século XV, esse capitalismo mercantil, os cristãos começam a ascender como burguesia. E há uma burguesia concorrente. Que burguesia concorrente é essa? A burguesia que não é cristã. Então, vamos tirá-los da nossa frente. Né? Então, essa perseguição, dentro da minha visão historiográfica, ela foi muito mais voltada por interesses econômicos, né? E também por um sentimento antijudaico, né, daquela antiga culpabilização dos judeus terem assassinado Jesus Cristo, do que por outras razões. Né? E essa comunidade, essas pessoas, elas ficaram isoladas. Era proibido falar que era cristão novo, era proibido dizer que tinha uma ascendência judaica. Quanto mais próximas as pessoas estavam, uma da outra, em suas famílias, né, mais perigo se corria. Então, distantes da Torá, da literatura talmúdica, o repertório e o sentido dos ritos e cerimônias judaicas foram se perdendo, ainda que permanecesse no ambiente de algumas famílias. Paralelo a isso, como eu já falei, a educação cristã obrigatória penetrava no espírito daqueles que nasciam conversos. E, após algumas gerações, o judaísmo que diziam preservar nada mais era do que uma reconstrução a partir da memória oral e do que descrevia o monitório. O monitório é um documento do Santo Ofício, inicialmente escrito durante o estabelecimento da Inquisição, em 1536, que arrolava os costumes e preceitos religiosos judaicos, para assim a população comum, a população em geral, identificar aquelas pessoas. Elas viveram, então, na condição de hereges, né? Posto que, para as inquisições ibéricas modernas, os cristãos novos guardavam a crença judaica em seu íntimo, considerando-a única e verdadeira, e a observava clandestinamente, em companhia de outros cristãos novos, principalmente a família, como já falei, vista como responsável pela sua comunicação e conservação. Esta visão não admitia que cristãos novos tivessem outra maneira de crer em Deus, senão através do judaísmo, pois este seria transmitido pelo sangue, entre aspas, hereditariamente. Assim sendo, indistintamente, cristãos novos passaram a ser inconteste e invariavelmente observantes secretos da lei de Moisés, mesmo sendo cristãos, expressão com a qual o judaísmo era designado, a lei de Moisés. E como tais, irrefutavelmente hereges e apóstatas da fé católica, uma vez que eram cristãos batizados. Por isso, deveriam ser processados e julgados. Então, eu vou dar um pulinho aqui para a gente não... Eles foram presos. Os seus processos, né, os processos inquisitoriais, eles são muito importantes. Eles revelam aspecto da vida dessa população, tanto no âmbito privado, quando se discorrem sobre o seu cotidiano, suas crenças, como no âmbito público, ou seja, a vida em sociedade, os empreendimentos econômicos, as relações sociais. E o rigor burocrático, porque era uma instituição que seguia um rigor muito grande. E nós podemos observar que desde 1536, quando foi feito o primeiro processo, até o seu final, não digo bem ao seu final de 1821, mas quando o Marquês de Pombal transforma a Inquisição em um tribunal mais de crimes políticos, o processo tem a mesma redação, tem os mesmos termos, tem o mesmo formato, nada se muda, né? É um rigor muito grande. Então, esse rigor que se pautou a instituição inquisitorial, as regras e a construção e a estruturação do corpo do processo, distinguindo-os em seções direcionadas a concentrar a fala dos réus em matérias concernentes à crença, religiosidade e tradições, rede de parentesco, relações familiares e sociais, ocupações e relações econômicas, patrimônio material, dentre outros aspectos, viabilizaram a reconstituição,
ainda que fragmentada em alguns casos, da vida e da dinâmica desses indivíduos na sociedade global. Por outro lado, mostram também os mecanismos inquisitoriais, como a tortura física e psicológica, por exemplo, que tornava o réu suscetível à manipulação de suas ideias e de suas confissões, direcionando a confissão em conformidade com o interesse maior de comprovação da culpa. E aqui eu paro um instante para falar para vocês sobre a culpa. Essa ideia de que o judaísmo é transmitido pelo sangue, né, foi motivo, né, da criação em Toledo, no meados do século XV, em Toledo, na Espanha, de um estatuto chamado Estatuto de Pureza de Sangue, né, que distinguia a população dentro dessa característica, e o fato de ser de ascendência judaica ou muçulmana fazia com que a pessoa fosse indelevelmente considerada judaizante, né? Então, quando o Tribunal do Santo Ofício prendia a pessoa, não havia recurso que houvesse para inocentá-la da culpa. Se a pessoa se dizia cristão, a Inquisição dizia que ele era um réu negativo, que ele estava negando a sua culpa. E para onde ele ia? Para a fogueira, né? Se ele se dizia, não, eu sou judaizante, né? Muitas vezes ele saía com vida. Eu tenho um caso muito interessante de um cristão novo chamado Félix Nunes de Miranda. Foi a primeira personagem que eu estudei, e depois disso até uma aluna, Daniela Nalon, da Universidade de Juiz de Fora, também estudou e publicou a sua dissertação sobre Félix Nunes de Miranda. Vou contar a história dele, que é uma história que me é muito interessante. Félix Nunes de Miranda, ele morava em Portugal, na Vila de Almeida, que é fronteira com a Espanha, e saiu jovem com seus tios para comerciar na Espanha. Chegando numa cidadezinha chamada Placência, houve o roubo de peças de prata de uma igreja. Obviamente, quem foi acusado de roubar as peças? O forasteiro, o cristão novo que veio de fora, que entrou na cidade, né? Foram acusados e foram presos. Isso em finais do século XVII, né? Por volta de 1690, 95, por aí. E eles foram presos. Um dos tios disse a ele, olha, você vai lá ao comissário e diz a ele que nós somos judaizantes, porque naquela época, na Espanha, já havia amenizado a perseguição aos cristãos novos, e esse crime era um crime que eles receberiam a pena capital pela justiça comum. Então, o Félix foi até o comissário e disse, olha, nós somos judaizantes e tal, e conseguiram a transferência para o Tribunal da Inquisição, né? Lá na Espanha. Prontamente teve uma situação lá qualquer, que inclusive também é relatada em alguns livros, e eles conseguiram fugir do tribunal. Veja que estava um pouco mais frouxa a Inquisição na Espanha. Fugiram da Espanha, foram para Portugal. Félix Nunes de Miranda lá casou-se, veio para o Brasil com a família, com esses tios, e permaneceu aqui até os seus mais ou menos 60 anos de idade. Nessa época, ele foi preso novamente, por volta de 1730 e poucos. Ele sabia o que ele devia fazer. Ele sabia que ele devia declarar-se judaizante, né, para poder sair com vida dos cárceres, mas ele não faz isso. Ele continua dizendo que é cristão, que não judaizou, que é cristão. Por fim, ele é condenado à morte na fogueira, né? Mas qual é a questão que está por trás dessa história? A questão é que a família dele era muito extensa, ele tinha filhos pequenos,
né? Tinha filho já adulto, que também havia sido preso, mas tinha filhos pequenos. E, ao dizer que era cristão, ele ganha tempo para que a família possa fugir, né, do Brasil. E a família consegue fugir do Brasil e vai se estabelecer em Londres, na comunidade Bevismark, se não me engano, me esqueço o nome. Uma comunidade cristã nova que foi fundada em Londres nesse período. E ele consegue, então, libertar a sua família, né, pagando com a própria vida. É uma história muito bonita. Eu considero uma história muito bonita. Bom, e aqui eu posso dizer a vocês que nessas confissões, quando a pessoa não confessava, no museu, existe lá os instrumentos de tortura. Elas eram torturadas. Se não falavam dos seus filhos, se não falavam dos seus pais, dos seus irmãos, que eram seus parentes mais próximos, elas eram consideradas diminutas, porque elas eram obrigadas a falar das pessoas do seu círculo familiar mais íntimo, porque era nessa intimidade que se revelava o judaísmo. Né? Os inventários vai nos dar também uma visão, que é uma outra parte do processo, uma visão muito interessante da vida material dessas pessoas, dos seus bens ainda em vida. Não é um inventário pós-mortem, é um inventário dinâmico, é um inventário que fala das receitas, das despesas, dos bens. E o que eu acho mais interessante, talvez, aqui para a gente, é a seção genealogia. Né? Então, a seção genealogia, é uma seção obrigatória, remontava os ancestrais e descendentes do réu até a 4ª geração, se possível fosse. Né? E ela vai nos mostrar a extensão e a formação da rede de parentesco e a linha de ascendência, bem como a gente pode encontrar a incidência de casamentos mistos entre cristãos novos e cristãos velhos, item importante na reflexão sobre as formas de convívio entre esses dois grupos sociais e a sua integração na sociedade envolvente. Outras seções, que eu vou me furtar aqui de detalhar, seriam as contraditas e as coartadas, quando esses indivíduos tinham a oportunidade de alegar sem saber, imagine, eles não sabiam que crime estavam sendo processados. Não era lhes revelado qual crime, quem denunciou, quando e onde aconteceu determinado fato. Diziam-lhes assim, em determinado tempo e determinado lugar, você esteve com fulano e fulano de tal, fazendo a guarda do sábado. Então, ele tinha que imaginar, lembrar, vir à memória, né, com quem ele esteve guardando o sábado, em determinado dia, em determinado lugar. Imagine. E isso fazia com que ele declarasse mais e mais pessoas, e essas mais e mais pessoas que eram declaradas, né, durante essas confissões, entravam para o rol de suspeitos. Então, a gente percebe que a Inquisição não estava muito interessada na reconstrução ou na formação da cristandade dessas pessoas, mas sim em criar mais e mais suspeitos que fossem mais a tempo alimentando esse tribunal, que tivesse mais pessoas para serem, né? Então, eu vou avançando aqui, falando sobre essas confissões, as confissões que traziam essas informações básicas, né? Falavam dessas crenças, e eu venho aqui falar, né, qual é, então, o papel do Museu Histórico da Inquisição nesse contexto. Né? Por que um museu? Para trazer a memória triste de uma comunidade, né, que viveu escondida, né, que usou o seu judaísmo como uma forma de resistência. Inclusive, digo aqui a vocês que alguns dos processados, né, conheciam as cerimônias judaicas, porque era assim que eles tinham que ser identificados, né, mas eles professavam e se diziam
dentro da fé judaica, não por um sentimento religioso, mas como uma resistência a esse sistema que os engolia, né? E qual é, então, esse papel? Eu posso dizer a vocês aqui que há não muito tempo atrás, quando falávamos em museu, relacionávamos a um local de armazenamento de coisas antigas, velhas mesmo, no sentido de recordações de um passado morto, cultuado por uma elite interessada em acontecimentos e personagens que davam algum sentido à vida deles. Visitar museus era chato, monótono. Não era, André? Era chato, monótono, sem graça. Mas as mudanças sociais globais que ocorreram a partir dos anos 60 e 70 do século passado transformaram esse suposto engessamento e empoeiramento dos museus em vitalidade, em integração, em movimento que traz sentido para a vida cotidiana e para a memória de comunidades e de grupos sociais específicos. O museu passou a ter um sentido integrativo, educativo, com ações que promovem o conhecimento a partir da reflexão e a conscientização de realidades sociais. A fundação do Museu Histórico da Inquisição cumpre esse papel, ao nos trazer o registro da memória de um grupo social que enfrentou a discriminação legalizada e institucional, mas que, apesar disso, atuou ativamente na formação da sociedade brasílica. E falo brasílica porque me reporto ao período em que o reino português ocupou e dominou um vasto território intensamente povoado por povos nativos, chamado de indígenas, e o Brasil, na condição de Estado nacional, ainda não existia, né? Ao falar de um grupo social que enfrentou a discriminação legalizada, e ainda assim foi um dos agentes dessa colonização lusitana, né? Então, desta forma, eu posso dizer a vocês também o seguinte: em geral, quando nós estudamos na escola a fase colonial da história do Brasil, nos ensinam que fomos formados por 3 grandes grupos étnicos: os portugueses, os africanos e os indígenas, ou os brancos, os negros e os indígenas. Muito bem. Sabemos que africanos e indígenas são compostos por uma multiplicidade de etnias. Mas, quando falamos de portugueses, esquecemos de dizer que esse povo separava a si próprio em 2 segmentos populacionais: os puros e os impuros de sangue. Ou seja, dividia aqueles oriundos de uma linhagem católica daqueles outros com ascendência judia, moura ou cigana, né? Então, gente, o que eu posso dizer um pouco mais a vocês é que o Museu da História da Inquisição ele vem cumprindo esse papel educacional, né? Não só de preservar a memória, não como uma forma de ser cultuada essa tristeza, não como uma forma de ser cultuado esse peso que essa história traz, mas como uma forma de nos fazermos, de nos lembrar cotidianamente que houve um período em que essas coisas aconteciam. Houve um período em que não se podia professar outra fé que não aquela do sistema dominante, senão aquela imposta pelo sistema, né? Qualquer outra fé, qualquer outra ideia, qualquer outro comportamento que não estivesse elencado, né, como próprio de uma doutrina, ele era perseguido, ele era... né? Famílias ficavam desintegradas, né? Então, como disse Theodor Adorno, para que as pessoas não nascem, né, com preconceitos, para que haja uma sociedade sem ódio, sem discriminação, é preciso que a gente eduque, e eduque as crianças, né? As crianças é que vão transformar, e nos ensinam muito, a nossa sociedade. O Museu da História da Inquisição é uma entidade que visa, sob o meu ponto de vista, né, fazer com que a gente compreenda esse passado e que esse passado
não se repita mais, seja em qualquer instância for. Eu agradeço ao doutor Marcelo Guimarães, à sua querida esposa, Rosângela, e agradeço também muito a minha presença aqui, à professora doutora Anita Novinsky, que foi a minha mestre, que foi quem me introduziu nos estudos inquisitoriais, que me fez conhecer o judaísmo. Eu não sou judia, não tenho ascendência cristã nova, né? Mas participei ativamente de uma vida judaica junto dela, das festas, das cerimônias, a música, né? A música sefardi, tenho alguns discos. Então, essa vivência espiritual, que eu posso dizer, né? Não só intelectual, eu devo à Anita, que me integrou a esse mundo, né? E aqui estou eu, nesse momento, sendo gratificada na presença de vocês. Muito obrigada e uma boa noite.